Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade, recebendo vida e vida em abundância. Eu sou o Miguel Malak, estou aqui em Israel, no Negev, no deserto do Negev, em Beersheba, a sua capital do deserto do Negev. E aqui eu sou conhecido como Michael Malachi. Em São Paulo, hoje estou com meu irmão Sami Stachover. Olá, Sami. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde São Paulo, a cidade da Garoa. Não tem outra coisa para dizer. Você diz que é a capital do Negev, aí não chove, aqui chove. Aí a cidade da Garoa, muito bem. Se bem que está chovendo bem aqui também, mas vamos lá. Sami, hoje a Parashá, que é a porção do Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é a porção da Torá, que a gente chama de Parashá, está em Êxodo. O Êxodo que é Shemot, né? Shemot em hebraico, é Êxodo em português, 18:1 a 20:26. A Haftará, que seria a porção da Tanar, né? Os profetas, estaria em Isaías 6:1, Ishauarro, né? O profeta Ishauarro, Isaías, a 7.6, a 7.6. E também tem um trechinho no Isaías 9, 5 e 6, que é maravilhoso, né? Temos a Brit Hadashah, que seria a Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança, está em Mateus 5, de 17 a 32. O Salmo é 19. E a Parashá se chama Itró, ou Jetro, em português Jetro. E Itró, que é o sogro de Moisés. O Sami, o sogro de Moisés, esse nome, o nome da Parashá, tem apenas 6 vezes nas Parashot, são apenas 6 vezes, são nominais, que é Noah, Sara, Itró, Korah e Balaão e Pinchas, né? Então são 6 nomes próprios, né? E são pessoas que são homenageadas, e 2, inclusive, são Balaão e Cora, são pessoas que não entenderam as coisas de Deus, né? Mas Itró conheceu o Deus Israel e ele não era judeu. Itró era sogro de Moisés, ele era um midianita, pai da Zípora, ou Zipora em português, né? Que era mulher de Moisés, e ele era midianita. Midian fica na região que hoje é a Arábia Saudita, o Sami. Então, ele não era judeu, ele era filho de Abraão, sim, porque os midianitas são filhos de Abraão, né? Mas com a mulher dele, que era Quetura, que foi uma mulher que ele teve depois que faleceu Sara, né? Então, Itró, com certeza, não era judeu, mas ele se converteu ao Deus Israel. Então, é correto afirmar, Sami, que o Deus Israel é para todas as nações, é para aqueles que têm orado ao Senhor em espírito e em verdade, Sami, como Itró, que conheceu ao Deus Israel, o Elohim, nosso Elohim, não é só para judeus, Sami. Eu queria que você respondesse isso e falasse da Parashá, Sami. A Torá conta que Yitro é um Cohen Midian, Cohen de Midian. Então, ele é um sacerdote de um Deus que nós sabemos que não era Deus. Nós sabemos que era um Deus genérico, nada de especial. Ele provavelmente tinha imagens e tudo mais. Mas o que aconteceu? Quando Yitro vem visitar os Bnei Israel no meio do deserto, Moisés, conta para ele o que aconteceu. E é impressionante a reação de Yitro, que eles assim, parou. Esse Deus que eu trabalhava não tem nada a ver com o poder, a Gevurá do Deus de Israel. E tanto assim,
tanto assim, Miguel, e nossos YouTubers espectadores, que ele, quando se dá conta do que era, ele para e diz assim, pera, eu tenho que trazer um corban, tenho que fazer uma oferenda para esse Deus. É uma conversão brutal. E essa conversão, se você for olhar, ela é explicitada mais adiante, muito depois disso, em Isaías e Shayahu, quando ele descreve Mashiach, e ele diz, seria pouco que eu te fizesse Mashiach, mas ainda te faço ser Or Lagoim, luz para os gentios. Então, realmente nós vemos de que o Deus de Israel não é uma exclusividade somente dos Bnei Israel. O Sheliach Paulo, o apóstolo Paulo, ele põe de uma maneira grande e objetiva, primeiro os judeus, depois aos gregos, ou seja, depois as nações. Mas existe uma sequência importante com relação a esse reconhecimento. E essa visão de que é um Deus para todos, ela aparece várias vezes na Torá. Em muitas situações nós vemos Deus preocupado de deixar claro de que ele não quer ser Deus de uma minoria, pelo contrário. Tanto assim que o próprio Yeshua diz assim, eu vim para salvar o mundo, e ele não faz acepção de pessoas. Em momento algum, Deus vai escolher este ou aquele. Muito bem. Tanto que na própria linha do Mashiach, né, de Davi, e, consequentemente, do Yeshua Mashiach, né, nós temos também a Ruth, que era uma moabita, e temos a Raabe também, que era do povo de Jericó. Quer dizer, tem várias pessoas que se convertem a esse Elohim, a esse Deus de Israel, né? Tão poderoso, que abre o Mar Vermelho, e que é poderoso, como diz Amidá, né? Poderoso em ressuscitar a vida, né? Sim, é uma dádiva que Deus tem por ele ser El Shaddai, todo-poderoso, ele é El Gibor, aquele que está acima de tudo, ele é Elion. Então, é lógico que para ele não existe restrição nenhuma. Acho muito bonita aquela passagem onde Yeshua está dormindo confortavelmente no barco e, de repente, os talmidim, os discípulos, olham e dizem assim, ô, senhor, você não se incomoda de que nós vamos afundar? Diz assim, espera, deixa aí. Aí ele acalma a tempestade. Eles dizem, quem será este que está aqui junto conosco? É exatamente isso. Para ele não tem restrição, Miguel. As restrições, muitas vezes, somos nós que fazemos em função de querer limitar o tamanho de quem é o nosso Elohim. Então, nós temos que respeitar que aquilo que ele disse aos Bnei Israel no Sinai é importantíssimo. E você tem nessa paraxá os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, não adianta nós querermos produzi-los de acordo com as nossas necessidades. Eles foram doados por Deus no Sinai. E mais engraçado que o povo, por 2 vezes, diz assim, ok, nós ouvimos Deus falar e nós aceitamos isso. Ou seja, nós vamos obedecer. Mas o problema é de que essa obediência se desfez de uma maneira muito rápida, né? Então, a murmuração, não porque eles ouviram os 10 mandamentos, é que a sequência foi, não, realmente, olha, nós vamos obedecer. Não, eles simplesmente ouviram, foi simpático, né? E acabou. Mas olha só que coisa interessante. Shmot 20, Êxodo 20, diz, então falou Elohim todas essas palavras. Eu sou eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque sou eterno, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja de que aqui estamos falando de amar e guardar. Então, o guardar aqui não é no sentido de entesouramento. Aqui o guardar é no sentido de manter a prática, ou seja, é uma sequência.
Mas veja de que o que nós estamos lendo aqui de uma maneira muito clara é de que é para manter essa informação. Tanto assim que, se você for olhar, o povo responde. Então, o povo respondeu a uma: tudo o que o Eterno falou, faremos. E Moshe relatou ao Eterno palavras do povo. Ou seja, não é que houve uma situação de, sabe o que é, não vai acontecer. Não, nós vamos ouvir e manter aquilo que nos foi dito. Agora, o muito bonito da história de Yetró, voltando ao que você me perguntava logo no começo, é que a conversão de Yetró é tão espontânea que ele vai e faz um corban e oferece esse corban ao Elohim. E aí ele volta para Moshe e diz: Moshe, tem um problema. Eu te vejo aqui, você, como juiz de um povo, os Bnei Israel, que deve ser alguma coisa do tipo 2 milhões de pessoas. E você começa de manhã e fica até de tarde ouvindo esse povo. E Yitro faz uma coisa maravilhosa. Ele dá uma instrução a Moshe como liderar o povo. E você, nosso youtuber espectador, se você quiser, Shmot 18, entre 17 e 24, é uma aula de gestão de empresário. Yitro explica a Moshe como gerir esse povo. Então ele manda pôr chefes de 10, de 50, de 100, de 1000, para que haja uma divisão de tarefas. E essa divisão de tarefas é uma coisa importantíssima, porque aí começa a se desenhar o que é. Mas a explicação que Yitro dá a Moshe é uma explicação muito bacana. O povo simplesmente acredita, mas não tem a essência. Mas eu achei um outro trecho aqui que eu queria dividir com vocês, também em Shmot 19, onde ele diz o seguinte, versículo 4 até o 8. Tendes visto, o Elohim falando, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de Kohanim, de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos Bnei Israel. Veio Moshe e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Eterno lhes havia dito. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Eterno falou, faremos. E Moshe relatou ao Eterno as palavras do povo. É importante aqui a gente frisar diligentemente aquilo que eu dizia agora há pouco. Não é para entesourar essas instruções, é para colocá-las em prática, é para vivê-las. Nós vemos muitas vezes pessoas que criam fotografias e dizem assim: este aqui é o meu ídolo, tem estátuas, gesso, ferro, amuletos. Não é nada disso que está escrito. E é uma coisa que ofende ao nosso Elohim. Por quê? Porque nós ouvimos de uma maneira muito clara. Não é para fazer imagens. Tá? E imagina que situação que esse povo tinha. Né? Aliás, o Spielberg deve ter provavelmente se inspirado nessa cena do Monte Sinai, aonde tem trovões, tem raios, tem chofarim tocando, e o povo fica desesperado e diz assim: não, Moshe, espera, só você fala conosco, nós não estamos prontos para ouvir o Eterno. Aí me veio uma sensação, a grandeza da imagem desses raios, desses trovões, e o povo se assustou, talvez, porque ele sentiu o peso do pecado que eles já carregavam, e talvez ficaram amedrontados de estarem diante de Deus para poder realmente ouvir e obedecer. E aí vem aquela sensação, qual é a verdade? Aquilo que eles disseram que vamos obedecer, ou aquilo que eles disseram, não, deixa que nós sabemos melhor, né? Que tristeza. É isso mesmo, Samir. A Haftará que nós temos
que é uma haftará interessantíssima também. Veja só, nosso youtuber espectador, você lê em Isaías 6, 5, a sensação que Moshe deve ter entendido. Eu vou ter que ser o intermediário entre Deus e este povo. Mas por 40 anos, eu vivi na casa de Faraó, aprendi tudo o que precisava aprender. Depois eu fiquei 40 anos em Midian, e agora eu vim aqui parar para o deserto. Qual é o meu preparo? O que eu tenho? Né? E Isaías 6 diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros de lábio, e os meus olhos viram o Rei, o Eterno dos Exércitos. Olha só que situação que Moshe está vivendo. Ele sabe das suas dificuldades como homem, né? Mas ele viu o Elohim, ele esteve com ele viu isso. Aí Isaías conta, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Eterno que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, estou aqui. Inene, estou aqui. Então, Moshe se dispôs, reconhecendo as suas dificuldades, mas tendo sido transformado, para realmente poder obedecer aquilo que Deus tinha no projeto. E quando a gente vê Isaías 9, diz, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Sar Shalom que nós louvamos e exaltamos. Então veja só que coisa fantástica. Moshe já teve a sensação, a revelação de que ele tinha sido purificado em função deste Sar Shalom maravilhoso. E quando você coloca o Salmo 19, nós vemos de que diz que a lei do Eterno é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Eterno é fiel, e dá sabedoria aos simplícios. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Então, nós temos essência e conteúdo para diligentemente guardar. E se nós não pudermos, nós temos um Deus maravilhoso que é El Gibor, El Elyon, que vai nos capacitar se nós o buscarmos do fundo do coração. Não adianta que nem o povo fazia de murmurar e murmurar contra Deus. Não vai te levar a lugar algum. Se ele disse que ele te faria uma nação de sacerdotes, uma nação de Coanim, cuidado, ele não volta atrás. Então, cabe a cada um de nós querer manter aquilo que foi dito, que foi dado, que foi doado espontaneamente. E é essa maravilha que nós temos que celebrar quando nós vemos a Parashá Yitro. É isso aí, Sami. E essa parte da Haftará é o nascimento do príncipe da paz, né? Isso estava escrito em Isaías, 700 anos antes do nascimento de Yeshua, o Salvador, né? E um versículo antes, ele fala assim, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado, aí depois vem no 5, né? Porque todo calçado que levava o guerreiro no túmulo da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Aí depois ele fala do nascimento do Mashiach, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele já nasceu, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, tudo como previsto, tudo como já escrito anteriormente, né?
E ele está para voltar, ele está às portas do seu retorno, né? Então é isso que temos que estar preparados, né, Samir? E volto a insistir nessa palavrinha tão simpática, diligentemente. Ou seja, não entesoure o mandamento, não entesoure as coisas que você ouviu. Mantenha a tradição, sim, dentro do possível, mantenha a tradição, mas mantenha a tradição que é, digamos assim, torácita, a tradição que a Torá nos instrui. Não adianta nós querermos criar tradições novas ou criar instruções novas, porque isso não é o que Deus De nos homens, deu. né? Você É está isso. falando criar instruções de homens, né? Porque o fulano, muito inteligente, muito bom, muito maravilhoso, nos disse isso, né? Aqui é a palavra de Deus pura, Torá pura, o evangelho que retrata a palavra do príncipe da paz, né? Aquilo que quando ele veio, falou, ele já estava previsto, né? Pelos profetas, né? E quem os profetas falavam, né, Samir? Pois é, então vamos lá. A tradição nada mais é do que, digamos assim, colocar em prática os ensinamentos. Então, quando você coloca em prática os ensinamentos, você é obrigado a reconhecer a presença de Deus em todas as coisas. Não adianta a gente achar de que o líder fulano, o Michael Malachi, o Sam Stachover, estão criando coisas novas. O dia que vocês virem que nós estamos saindo do texto do Tanakh, vocês podem Sai parar de fora, assistir o nosso canal. Por quê? Porque aí virou a vontade do Michael, do sai Sam e de fora. qualquer um de nós. Entretanto, o que eu convido a cada um de vocês a fazer é abrir essa Bíblia e ver aquilo que nós estamos dizendo e comprovar para ver se nós estamos realmente nos mantendo. O apóstolo Shaul fala de uma maneira muito engraçada. Seja beriano. Ouviu, deu dúvida, vai lá no texto, olha, confere, confirma se é isso mesmo que nós estamos dizendo. Para quê? Para que você tenha certeza de que estamos diligentemente fazendo aquilo que nos foi dito para fazer. Essa que é a grande visão. Rabino Shaul, que estudou aos pés de Rabi Gamaliel. Diga-se de passagem. Tanto assim que as citações do Rabino Shaul, né, Shaul Sheliach, né, são fantásticas, porque ele tem conhecimento. E é essa a diferença que havia entre o poder de Yeshua através de Kefa, Shimon, Paulo, Simão, Pedro, né, e o Rabino Shaul, o Shaul Sheliach. Olha só, um foi transformado pela convivência com Yeshua, o outro materializou os ensinos de Gamaliel depois de ser cheio de Ruach. Então, são duas situações opostas, né? Mas que, por outro lado, nos legaram uma coisa maravilhosa de ensinamento bíblico. Conteúdo consistente e coerente. Porque ele teve um encontro, né? Ele teve um encontro com Yeshua, né? Depois de Yeshua ressurreto já, né? O Yeshua ressurreto, ele teve esse encontro, né? E é um encontro que todos nós já tivemos, né? Eu e o Sam já tivemos, e você pode ter a qualquer momento, né? Esse encontro, né? E é aí onde confirma aquilo que nós acabamos de fazer. O menino nos nasceu, quer dizer, nós tivemos o Mashiach vivo. Esse Mashiach vivo nos deu de herança, além do livramento pelos nossos pecados, a ação poderosa do Ruach o tempo inteiro. Lembre-se de que no Sinai, o Ruach ia e voltava, não era o tempo inteiro que ele estava com cada um dos protagonistas da Bíblia. Hoje nós temos o privilégio de ser transformados pelo Ruach, e foi isso que aconteceu com Shaul, né? Ele foi transformado em função de uma ação poderosa do Espírito, esse Ruach HaKodesh, e que, volto a dizer, não é invenção de ninguém, ele estava lá desde Bereshit 1, porque o Ruach Elohim já estava quando começou a se fazer o que nós conhecemos hoje como os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a sombra
das águas. Então, vejam de que não é uma invenção. Esse Ruach, ele é parte de uma coisa que nós entendemos como uma trindade. E essa trindade é muito interessante. Ele não é Ehid, é Echad. Echad significa um cacho de uvas, uma caixa de cerveja, um pote de pêssegos. Quantos pêssegos tem no pote? Quantos puder, mas a unidade é um pote. Então, ele é Echad, não é Ehid. E essa diferença é que capacita Abba, Pai, Yeshua, Filho, e Ruach HaKadosh como sendo uma trindade, um Deus composto. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. É isso aí, Sami. Sami, Shabbat Shalom, até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado a você, nosso ouvinte, nosso YouTube espectador, né, que tem nos prestigiado. Continue assistindo nossos vídeos e nos prestigiando. E podem mandar perguntas também. E estamos aqui à disposição. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Obrigado.